Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de pessoas que fogem de conflitos. Olá, Eduardo, boa tarde. Há mesmo quem não tenha jeito nenhum para o confronto. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Ou que foge do confronto. Eu acho que fogem sobretudo de confrontos. O jeito apanha-se, é como em tudo. Quanto mais sereno, mais uma pessoa apanha o jeito, não é? Mas sim, há pessoas que reconhecem com toda a seriedade, com toda a humildade também, que sempre que há um vestígio de conflito que seja, a primeira coisa que fazem é fugir, e fugir a toda a pressa, porque entendem que o conflito é qualquer coisa de muito vivo, demasiado vivo às vezes, para poderem entrar nele, como se no fundo um conflito acabasse sempre numa espécie de fratura que faz com que as pessoas se afastem. Essas pessoas costumam definir-se, os conflitos são palavras do momento, como se fossem muito intensos, são coisas muito intensas, são coisas muito, muito acesas, como se no fundo tudo isto que é vida fosse quase turbulento e corressem o risco de se descontrair um bocadinho, e se descontraírem têm medo de descontrolar e, portanto, fogem o melhor que podem. Portanto, é por medo, sobretudo, não é por mais nada. E não há uma boa tendência para fugir aos conflitos? Ou seja, pessoas que evitam os conflitos porque acreditam que dos conflitos não sai nada bom. Ou também há, quer dizer, sejamos responsáveis. Nós também temos que eleger os conflitos que decidimos comprar, e admito que haja conflitos que sejam de facto estéreis, até porque há pessoas que, quais forem os argumentos que nós possamos trazer, talvez não sejam minimamente sensíveis e nem sequer saibam escutar, e mais, às vezes estão fechadas na sua vaidade que qualquer argumento, por mais lógico que seja, acaba por ser vivido por elas como ameaçador. E, portanto, diante destas pessoas, eu acho que é razoável não comprar o conflito. Se bem que aquelas pessoas que assumem que fogem dos conflitos, fogem de todos. E, portanto, fogem dentro de casa, fogem no trabalho, fogem. No trabalho, estas pessoas que fogem do conflito são muitas vezes muito queridas, porque são aquelas pessoas que, quando mais ninguém aceita uma troca ou uma tarefa quase equivalente a uma missão impossível, sabe-se tanto mal que aquelas pessoas têm tanta dificuldade de dizer que não, que contrafeitas para dentro e só para dentro, acabam por assumir tudo isso. Portanto, E são prejudicadas por isso. E sempre, invariavelmente, não é? Porque são aquelas pessoas que se perguntam que força é aquela que acabam por ter, porque acabam sempre de mal com elas próprias e aparentemente bem com os outros. E nessas circunstâncias não vão muito longe, porque acabam por estar sempre a viver, enfim, argumentos, enredos que não têm propriamente a ver com aquilo que sentem, e é quase como se, no fundo, estivessem ali num enredo ao lado daquilo que gostariam para si próprios. Revoltam-se para dentro, que é uma coisa terrível.
Mas é possível gerir o conflito com a chamada arte da diplomacia e é possível aprender essa arte? Podia ter, mas primeiro é importante não perdermos de vista que antes de chegarmos à diplomacia precisamos de sujar os calcinhos, como em tudo na vida, não é? Por alguma coisa é que muitas vezes entre os irmãos os pais assumem que aquelas relações de irmãos são relações tensas, ali em alguns momentos da adolescência, mais do que tensas, às vezes com conflitos feios, demasiado vivos, digo eu, e só depois é que se vai, em muitas circunstâncias, do conflito à cumplicidade e à fraternidade. Mas as pessoas têm que perceber que antes de aprenderem essa diplomacia, se calhar vai haver um conjunto de circunstâncias em que se engasgam, em que às vezes falam demais, às vezes fervem em pouca água, tudo isso que faz parte das pessoas, antes de depois serem capazes de gerir uma relação com algum jogo de cintura. Não é muito diferente daquilo que eu ainda há pouco estava a ouvir quando referiam os debates e os conflitos, que os debates trazem, às vezes conflitos nem sempre leais, nem sempre bem educados, mas onde é preciso ter alguma sabedoria para ir a jogo e para não cair no jogo, às vezes batutar os adversários. Mas para lá se chegar, a pessoa tem que tropeçar e cair várias vezes, não vem daí mal ao mundo. Agora, parece-me que muitas vezes as pessoas que fazem de conflito são pessoas que foram crescendo com uma experiência de conflito sempre mais ou menos tensa, como se, no fundo, à medida que foram crescendo, fossem tendo a noção que um conflito implicava sempre as experiências dolorosas, experiências fraturantes, de tal forma que pensarem num conflito, mesmo depois de muito crescidas, é qualquer coisa que as faz, acima de tudo, fugir. E podem fugir desse conflito, mas não significa fugirem do sofrimento, como o Eduardo há pouco dizia. Mas eu queria lhe perguntar outra coisa, Eduardo. Quando uma pessoa que foge ao conflito constantemente se cruza, se encontra com uma pessoa que está constantemente a provocar o conflito, o que é que resulta daí? E aqui pode ser em diferentes contextos, pode ser no contexto de uma relação amorosa, pode ser no contexto de uma relação profissional, porque isso também acontece. As pessoas que querem fugir aos conflitos sempre, costumam atrair pessoas que estão sempre a querer provocar conflitos? Eu não digo que sempre, mas sim, muitas vezes atraem por uma razão simples, porque estas pessoas que são quesilentas, que às vezes procuram a quesília, quase como forma de afirmação, são pessoas que depois, quando a procuram, sabem muito bem onde encontrar as suas vítimas. Nas escolas, nós observamos uma espécie de quase microscópio, uma experiência laboratorial muito semelhante a isto tudo. As crianças que são os verdadeiros bullies não promovem bullying como todos os colegas ali ao lado. Escolhem invariavelmente os miúdos mais sensíveis, mais dóceis, aqueles que às vezes têm manifestações mais invejáveis porque são afetuosos e são populares, mas que ao mesmo tempo, utilizando a vigília do futebol, não são capazes nem de meter o ombro nem de mostrar os pitons. São aqueles que se encolhem e, de facto, nessas circunstâncias, quem evita o conflito, o melhor que consegue, feitas as contas, como deve ser, é ficar no meio de um conflito ainda maior, porque às vezes mudam de emprego, mudam de escola, às vezes mudam de casamento e quando dão conta estão noutro contexto completamente diferente, com outros atores, a encontrar, como se fosse uma fatalidade, tudo aquilo que se não oferecia sempre. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador e, claro, escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço para os dois e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.